Bem, tem um outro destaque que eu quero chamar a atenção, porque a decisão do judiciário de não liberar Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump já repercute, inclusive, nos Estados Unidos e pode gerar um eventual desgaste para o governo federal. Pelo menos foi o que disse o The Wall Street Journal. Segundo reportagem que foi publicada nesta quinta-feira pela imprensa norte-americana, impedir a saída do ex-presidente do país deve intensificar as tensões diplomáticas com a gestão do republicano em razão da proximidade entre ele e Bolsonaro. Além disso, os recentes embates envolvendo Elon Musk, a Meta e o judiciário e o governo também são um sinal de alerta sobre essa tensão, já que a luta pela liberdade de expressão e por uma coalizão conservadora é uma das pautas de Trump. O governo brasileiro avalia a relação entre os países e entende que isso precisa se dar de forma pragmática, mas acredita que as questões políticas e ideológicas não vão interferir. Trump, porém, já ameaçou taxar produtos brasileiros, afirmando que o país possui uma alta carga tributária e falou em aplicar sanções devido à luta do Planalto em construir uma moeda alternativa ao dólar no mercado internacional. Você, Beraldo, as avaliações, inclusive, da imprensa norte-americana, sinalizando que a administração Trump poderia comprar a briga de Jair Bolsonaro. Essa foi a reportagem do The Wall Street Journal com algumas projeções. Algumas fazem sentido? Caniato, o Donald Trump sabe que não tem nenhuma relevância brigar com o Brasil. O Brasil, ele tem construído a sua irrelevância internacional de forma muito meticulosa, e a gente hoje não representa uma ameaça a absolutamente ninguém. Aliás, nós não somos ameaça, nós não somos problema e também não somos a solução de nenhum outro país. Nós estamos nos colocando numa posição de insignificância prática, porque, por exemplo, houve uma manifestação de Nicolás Maduro recente dizendo que o Brasil estava envolvido aí numa campanha, num movimento, se não me engano, para restaurar a independência de Porto Rico, que é um estado norte-americano. O que o governo brasileiro fez? Absolutamente nada. Então, dentro desta insignificância, Donald Trump sabe que ele vai comprar brigas com gente tão importante quanto ele, ou mais relevante para os Estados Unidos. E não tem sentido ficar impondo tarifas ao Brasil ou fazer movimentos específicos contra o Brasil. Eu só acho que o Brasil é que vai perder a oportunidade de se aproximar de um governo forte, porque, independente do presidente, a economia norte-americana é uma economia extremamente forte e a gente poderia, nessa disputa com a China, assumir um papel estratégico para os Estados Unidos que viabilizasse, inclusive, o fortalecimento da nossa indústria. Mas nós não vamos fazer nada disso. Em relação à questão da moeda, Caniato, eu tenho certeza que se representantes do governo americano ligarem para qualquer banco central, para qualquer agente econômico relevante do mundo, todos dirão que nunca ouviram esta conversa ou que nunca viram qualquer ação concreta por parte do governo brasileiro para viabilizar uma moeda dos BRICS. Por quê? Porque não cabe este papel ao Brasil. O Brasil não tem condição de liderar sequer esta discussão, quanto mais colocar peso para que isso se torne realidade. Este é um assunto que será tocado pela China e pela Rússia e pela Índia, porque esses são os verdadeiros players internacionais. Esses são os países que estão no radar de Donald Trump e dos Estados Unidos. Sinceramente, não é o Brasil. Você, Acácio, a ausência de Jair Bolsonaro na posse pode gerar algum tipo de conflito entre os países, alguma rusga diplomática, enfim. Você acha que a administração de Donald Trump pode comprar alguma briga de Jair Bolsonaro ou você pensa como o Beraldo, entende que nós não somos tão relevantes assim para valer a pena? O Brasil é café com leite? Ontem nós falamos sobre isso e eu acertei metade.
Por quê? Eu achava que o Supremo Tribunal Federal autorizaria até para não manter acesa esta chama da discussão e por existirem jurisprudências para os dois lados, favoráveis e contrárias. No que diz respeito a eventuais sanções, eu disse ontem e reitero no mesmo sentido que o Beraldo. Não acho, primeiro porque o Trump tem questões internas a serem resolvidas e durante a campanha ele próprio afirmou que, primeiro, ele teria como papel reestruturar os Estados Unidos, para depois, se sobrar tempo, se sobrar energia, ele voltar a agir como polícia do mundo. Em segundo lugar, ele trata o Brasil como café com leite, apesar do Brasil tomar um posicionamento perigoso, não neste caso do Bolsonaro, mas neste alinhamento dos BRICS, porque nós temos hoje, de forma velada, uma divisão econômica mundial. De um lado, os Estados Unidos e os grandes representantes da União Europeia, Alemanha, França, Espanha, e do outro, Rússia e China. E isso nós nos deparamos, essa divisão velada, nós nos deparamos quando nós olhamos para as guerras. Israel e Hamas, o Hamas indiretamente foi apoiado pelo Irã, que é apoiado pela Rússia. Quando nós olhamos Rússia e Ucrânia, de um lado, do lado da Ucrânia nós temos estas nações e do outro a Rússia, indiretamente patrocinada pela China e com o apoio do Irã. E o Brasil se alinha àquele lado tido como vilão e um pouco mais distante de uma sociedade moderna como nós a conhecemos, até porque ninguém discute que Rússia e China não são exatamente grandes democracias. Então essa é a minha preocupação no que diz respeito a eventuais sanções por parte do governo norte-americano, por parte do governo de Donald Trump. A ausência de Bolsonaro, por si só, no dia a dia desta relação, não muda nada. Você, Koba, como avaliou essa reportagem, essa matéria feita pelo The Wall Street Journal, sinalizando ou conectando o veto da ida de Bolsonaro à posse, que isso poderia causar um mal-estar, poderia ser o primeiro conflito entre Brasil e a administração de Donald Trump. Esse episódio tem esse potencial? Olha, Caniato, isso está muito mais no campo da esperança de muitos brasileiros apoiadores do Bolsonaro do que propriamente no campo de visão, tanto de Trump quanto de Bolsonaro. Se fosse uma briga, uma prioridade do Donald Trump, a situação do Bolsonaro aqui no Brasil, ele seria o primeiro a, depois da decisão do STF, fazer de próprio punho um convite ao Jair Bolsonaro. Não foi bem assim. Durante os 2 anos que acumularam a presença dos Estados Unidos e a do Brasil, né, que foram contemporâneos nas suas respectivas presidências, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, essa parceria foi sempre muito mais pretendida pelo presidente brasileiro do que propriamente pelo presidente americano, apesar, é claro, de uma ligação ideológica, alguns encontros, algumas manifestações de apoio, mas na prática, em algumas ocasiões, o governo Trump decepcionou também o governo Bolsonaro em relação a uma prioridade ou não ao Brasil na entrada da Organização dos Estados Americanos, depois em relação a algumas taxações a produtos brasileiros nos Estados Unidos, dentre outras coisas mais. Então, isso está muito mais no campo da esperança de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do que propriamente na probabilidade disso acontecer. É claro que isso depende de outras variáveis também. Como é que o presidente Lula vai ficar se manifestando em relação ao presidente americano? Como é que o Brasil vai se comportar em relação nessas negociações comerciais internacionais e também em relação aos conflitos mundiais? Porque se o Brasil for o mesmo, que fica dando pitaco, e às vezes pitaco muito equivocado em relação aos conflitos mundiais, onde há interesse americano, pode ser que daí, por reação, o Donald Trump acene cada vez mais a causa do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Mas aí são muitas variáveis que, neste momento, eu não vejo como algo a ser prioritário para o novo velho presidente americano. Agora, Beraldo, muitos entendem que trata-se de uma relação assimétrica, né? Quando a gente olha para Donald Trump e Jair Bolsonaro. Parece que um lado gosta mais do que o outro. E aí, como bem disse o Koba, bom, mas se há de fato esse interesse,
Poderia o presidente eleito fazer algum tipo de manifestação pelas redes sociais? O Koba levantou a possibilidade de um convite redigido de próprio punho. Você acha que a amizade que os dois têm, ou falam que têm, poderia motivar uma manifestação desse tipo de Donald Trump? Ou você entende que a tal irrelevância sobre o Brasil também se estende à figura de Jair Bolsonaro e Donald Trump evita qualquer tipo de problema, encheção de saco e não vai se manifestar de jeito nenhum? Veja, o que existe, até onde se sabe, é uma relação pessoal do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o filho do futuro presidente americano Donald Trump. Então, os filhos são aparentemente amigos, enfim, mantém ali uma relação próxima. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu saiba, sequer fala inglês. Então, é muito difícil você ter uma amizade com alguém com quem você não consegue se comunicar. Eu acho muito improvável que o presidente Donald Trump, em determinados momentos, talvez num domingo à tarde, onde ele estivesse ali pensando sobre o mundo, ele tenha passado a mão no telefone para ligar para o ex-presidente Jair Bolsonaro para perguntar a sua opinião sobre algum tema. Então não adianta se iludir ali, algumas pessoas achando que eles são melhores amigos, não. O Koba trouxe aqui muito bem, em alguns momentos, durante a presidência de Jair Bolsonaro, os Estados Unidos tiveram uma posição dura contra o interesse brasileiro e essas posições foram tomadas de qualquer forma. Não houve ali nenhum benefício dessa relação para poder aliviar para o lado do Brasil. Então, assim, há uma simpatia, ao que parece, há obviamente um alinhamento ideológico e tal, mas é isso, né? Não vejo nada mais íntimo do que esse alinhamento. Então, Caniato, do ponto de vista pragmático, olha, por exemplo, o que os Estados Unidos podem fazer para complicar a vida do Brasil? Eles podem simplesmente fazer um mapeamento de todos os navios que estão trazendo óleo diesel da Rússia para o Brasil. Por quê? Porque hoje o Brasil é totalmente dependente do óleo diesel produzido na Rússia. E os Estados Unidos se falar assim, olha, agora todos esses navios estão sob sanção, ninguém pode carregar nesses navios. As empresas brasileiras e a própria Petrobras vai ter que parar de comprar óleo diesel de lá. Por quê? Porque se eles descumprirem uma sanção imposta pelos Estados Unidos, não poderão operar as suas contas em dólar, não poderão fazer transações com empresas americanas, não poderão contratar seguro de seguradoras americanas. Aí, pronto, com uma única decisão, que nem precisa citar o nome do Brasil, Estados Unidos consegue causar um caos, porque o Brasil, desta forma, por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando, seria obrigado a voltar a comprar óleo diesel dos Estados Unidos, seria bom para eles. Então não adianta você querer brigar, o Brasil querer brigar, querer ter uma posição hostil contra os Estados Unidos. Nós, como país, dependemos muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem de nós. E a gente deveria ter consciência do papel que exercemos hoje, apesar de sermos uma grande nação com muito potencial, que estamos sendo roubados há 500 anos e mesmo assim nos mantemos ricos e fortes, a gente precisa ter consciência do nosso papel atual para que no futuro estejamos numa posição melhor. Não é o que vai acontecer. Mas rapidinho, tiro curto, mas na hipótese dessa sanção ser imposta ao governo brasileiro, não seria pela negativa da justiça em conceder o passaporte para a viagem. Poderia ser pelo aumento de taxação, a adoção de uma moeda única, mas não pelo fato de Jair Bolsonaro não poder ir à posse, né? Porque senão fica parecendo, não, comprou a briga de Jair Bolsonaro, vai começar a taxar, vai impor uma sanção ao Brasil. É preciso separar as coisas, né, Beraldo? Não, sem dúvida. Eu usei esse exemplo dos navios, que nem são navios brasileiros, são navios de bandeira, muitas vezes russa ou de algum país ali aliados a eles, só para mostrar o seguinte, se os Estados Unidos em algum momento tiver interesse em aumentar a sua venda de óleo diesel para outros países, e o Brasil é um grande comprador de óleo diesel no mercado internacional, basta uma canetada
E não tem nada a ver com o ex-presidente, simplesmente com algum interesse, neste caso que eu citei especificamente, de aumentar vendas e exportação de óleo diesel dos Estados Unidos. E nós vamos ter que obedecer igual um cachorrinho. Quer fechar você, Acácio, só trazendo também uma leitura sobre a impressão que muitos têm de que a ação na justiça que determinou a negativa para que Jair Bolsonaro pudesse viajar aos Estados Unidos, que isso influencie de alguma maneira a relação entre a administração de Donald Trump com a atual administração do Brasil, com o governo brasileiro. Você entende que esse episódio foi uma determinação da justiça, pode causar algum tipo de mal-estar? Porque muitos estão pregando isso nas redes, né? Tanto o Koba como o Beraldo foram muito assertivos. É mais uma esperança de eventuais apoiadores do ex-presidente do que um fato concreto. Nós dissemos durante toda a semana, e vale repetir, a administração norte-americana será pautada pelos aspectos econômicos. Donald Trump venceu as eleições com um forte discurso relacionado à reestruturação dos Estados Unidos para que eles se consolidem. Eles já são os líderes econômicos mundiais, mas eles voltem a se consolidar com uma distância bastante grande em relação ao segundo colocado. E esse tipo de sanção, esse tipo de retaliação não condiz com a postura defendida por Donald Trump. Inclusive, a administração Joe Biden implementou determinadas sanções relacionadas a direitos humanos e outros aspectos em relação a outros países, e o Biden foi muito criticado por conta disso, porque isso trouxe prejuízos econômicos aos norte-americanos. Então, não acho que o Trump entrará nesse tipo de bola dividida, independentemente de alinhamento ideológico ou não.